Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu vou apresentar hoje, junto com o Gabriel, sobre as interfaces cérebro-computador na década de 2020, principalmente sobre os sensores, algoritmos e inteligência artificial. Nós somos alunos do Instituto de Computação da Unicamp, cursando a disciplina MC668 de Bioinformática. O artigo base dessa apresentação é o EEG-Based Brain-Computer Interfaces, que foi publicado na I3E Transactions and Computational Biology em 2021. Os conteúdos que nós vamos apresentar, primeiramente, será a introdução às interfaces cérebro-computador, as definições, sensoriamento, apresentação da técnica de eletroencefalografia. Também mostraremos mais a fundo as tecnologias antigas e atuais dos sensores e a apresentação dos produtos atuais do mercado. Logo após, o processamento de sinais, com as interferências e artefatos e como nós conseguimos lidar com eles computacionalmente. E apresentaremos uma ferramenta chamada EEG Lab, uma toolbox para lidar com sinais de eletroencefalografia. Em seguida, o Gabriel irá apresentar sobre a aplicação do aprendizado de máquina, modelos fuzzy, que são avanços recentes na área de interface cérebro-computador. Mostraremos também sobre CNNs, redes neurais adversárias, vulnerabilidades e compararemos todas elas. E também falaremos, por último, sobre aplicações das BCIs na área da saúde mais a fundo. Primeiro, vamos definir aqui o que é a BCI, né, interface cérebro-computador. Eles são dispositivos que permitem que o seu cérebro interaja diretamente ou indiretamente com o computador, sem interações físicas, lendo apenas as suas ondas cerebrais e atividades neurais. Isso é muito útil, principalmente quando a gente tem usuários que podem mexer fisicamente, né, pessoas com deficiência, ou se não abrem novas possibilidades de controle sem que nós dependamos de controles físicos. São dois tipos de PCIs, os mais comuns, os ativos e os reativos. Os ativos você controla deliberadamente, então você pensa os comandos, né? Você modula os comandos e o aparelho lê e executa os comandos de acordo com o seu pensamento. E os reativos, que extraem os sinais neurais e padrões de comportamento de forma que você não precise estar conscientemente comandando o computador. Isso é muito útil para aplicações na área médica, ou quando a gente está em momentos de repouso, monitoramento de sono, momentos onde a gente não interage diretamente com o computador. As aplicações são interação homem-máquina, onde a gente pode ter formas inovadoras de interagir com robôs, ambientes de design como CAD, ou, por exemplo, um médico cirurgião que pode controlar um robô de forma remota. São muitas as aplicações que nós podemos projetar no futuro, e uma das grandes aplicações também é sobre saúde e reabilitação, que nós poderíamos controlar próteses, cadeiras de rodas, dispositivos de comunicação para aqueles que têm a fala comprometida, e como a gente vai ver mais essa frente, diagnósticos de distúrbios neurológicos, monitoramento da qualidade de sono, de diferentes estados mentais de concentração, entre outros. Temos também entretenimento e jogos, que interação com os jogos pode ser feita por meio da mente, né, sem precisar de um controle. Então você pode pensar para o personagem ir para frente, ou atacar, levantar, e a sessão seria executada de forma automática. E também uma das aplicações que já estão em prática é a autenticação, que no momento a gente tem um sistema aqui bem proeminente, que é o P300, que funciona como se fosse uma digital, ou uma leitura de retina. Ele lê os seus padrões cerebrais e, com base nisso, pode autenticar você em algum sistema. Vamos falar agora de sensoriamento do cérebro. Existem 3 formas principais, que é invasiva, parcialmente invasiva e não invasiva. A invasiva insere eletrodos diretamente no córtex cerebral. A parcialmente invasiva coloca os eletrodos na superfície interna do crânio, e essas duas são cirurgicamente bem arriscadas. E temos as não invasivas, que são as técnicas que nós vamos nos aprofundar, que são bem mais práticas e não necessitam de toda essa preparação. Das formas não invasivas, a gente tem 2 que monitoram o fluxo sanguíneo ao redor da área do cérebro que está sendo ativa, porque quanto mais ativo uma área cerebral está, o fluxo sanguíneo aumenta ali. E a gente tem uma técnica que é com infravermelho próximo, que é FNIRS, e a gente tem a ressonância magnética funcional, que funciona com dispositivos de ressonância magnética. Ambas têm uma resolução baixa, o alcance delas é um pouco mais limitado, e
E assim, a resolução temporal delas é muito ruim, vamos assim dizer, porque não é instantâneo, a reação não é instantânea. Até o fluxo sanguíneo aumentar na área que está com mais atividade, demora um pouco. E por isso que nós focamos na eletroencefalografia, que está aqui na esquerda, um dos exemplos, leitura dos eletrodos, que ela mede a atividade elétrica do cérebro com as pequenas variações de potencial que a gente tem ali das áreas. É mais portátil, é acessível, é barato, e ela reage de forma instantânea aos estímulos cerebrais. Vamos aprofundar agora no EEG. Como eu disse anteriormente, mede a atividade elétrica do córtex, tem uma alta resolução temporal e pode medir diferentes frequências cerebrais, que são divididas em bandas. E uma das vantagens do EEG é, como aqui na imagem da esquerda, ter equipamentos wearable, né, vestíveis, é mais acessível, não requer infraestrutura grande como na ressonância magnética, não é invasivo, não tem riscos associados a campo eletromagnético, assim como na ressonância magnética, ou exposição à radiação, e é bem mais seguro porque ela não é invasiva. Uma das limitações grandes é justamente por não ser invasiva, ela tem uma quantidade limitada de eletrodos, e esses eletrodos captam bastante interferência do ambiente. Vamos falar agora desses eletrodos, então, desses sensores? Originalmente, né, as tecnologias mais antigas usavam sensores molhados, né, wet sensors, que requeriam a abrasão da pele e aplicação de um gel de mediação. Isso era bastante, assim, obtinha bastante qualidade de sinal, porém a preparação e desconforto do usuário limitam suas aplicações. E mais recentemente a gente desenvolveu na literatura, a gente consegue ver que os sensores secos têm sido mais comuns, que eles não precisam de aplicação de gel, porém piora um pouco a qualidade do sinal. Mais técnicas de filtragem foram desenvolvidas e, como eu vou apresentar, elas diminuíram essas desvantagens. Os sensores podem ser classificados se eles são vestíveis ou não, né? Se eles permitem ao usuário se mover livremente ou se tem alguma restrição. Canais de monitoramento, que a gente tem de 32 a 128. Quanto mais canais, geralmente mais caro. E também a gente tem a frequência de funcionamento, que é o número de amostragem por segundo. E as áreas do cérebro monitoradas. Pode ser occipital, frontal, temporal. Isso varia muito. Alguns produtos do mercado são apresentados no paper, a gente pode ver na tabela aqui, se quiser analisar com mais calma, só pausar o vídeo. Mas basicamente ele vai apresentar alguns produtos que estão à venda e que estão naquela classificação que eu acabei de comentar, em número de canais, localização, mostragem, etc. E aqui estão as imagens dele, que é bem interessante a gente ver que alguns deles são em modelo de touca, alguns outros são em modelo de arco, e dependendo da aplicação que eles têm em mente, né? Alguns são mais para a área médica, outros são mais para focados em uso do dia a dia, e todos esses sensores ainda estão disponíveis no mercado ultimamente. Vamos falar agora do processamento de sinais. Como a gente está usando sensores secos, qualquer movimento e piscar de olhos, movimento de músculo, ação de respirar, falar, tudo que envolve músculos geram interferências na eletroencefalografia e ruídos eletromagnéticos do ambiente e dos dispositivos externos também. Nisso, um problema computacional que é estudado é o Blind Source Separation, que é decompor a entrada dos sinais cerebrais e separá-las do ruído. Igual quando a gente está em alguma festa, que está aqui na imagem, e você tem que focar na pessoa que está falando ao seu lado e não em todo o ambiente, né? E esse é um dos desafios. Alguns algoritmos para Blind Source Separation são apresentados, que são análise de componentes principais, que não é mais usado, não é uma prática comum. E tem os outros dois que estão aqui grifados, que são análise de componentes dependentes e correlação canônica. Cada um deles aborda o problema de uma forma diferente. O primeiro reduz a dimensionalidade dos sinais. O segundo separa eles em componentes por meio de análises estatísticas e gaussianas. E o terceiro identifica correlações lineares entre os canais e tenta remover esses artefatos em comum. A primeira desvantagem do primeiro deles é ele fala em separar ruídos semelhantes ao cérebro. Então, ruídos, por exemplo, atividade muscular são semelhantes à atividade cerebral e ele tem perda de desempenho. E o segundo e o terceiro são bons, porém mais computacionalmente caros. Então, a etapa de processamento de sinais, a primeira é feita um pré-processamento com algoritmos de ASR. Depois, processamento em tempo real, principalmente com o ICA, que eu acabei de apresentar. E, por fim, software de análise assíncrona, como o IEG Lab.
Vamos falar então um pouco desse GLab. Ele é um toolbox, um software de código aberto baseado em MATLAB. Como a gente pode ver aqui na direita, tem bastante ferramentas de visualização, a interface é interativa. Tem bastante ferramentas para pré-processamento, processamento síncrono. Tem mais de 100 extensões que são disponibilizadas e elas podem ser utilizadas das mais diversas formas. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Gabriel, para ele apresentar um pouco melhor sobre o aprendizado de máquina. Obrigado. Eu sou o Gabriel e, dando continuidade na apresentação, a gente vai ver agora os principais métodos para a interpretação dos dados obtidos através das eletroencefalografias, as EEGs. E o principal método são as técnicas de machine learning, que consiste em modelos e algoritmos para reconhecimento de padrões a partir dos dados, permitindo que o computador aprenda de forma a resolver uma tarefa de forma autônoma, sem receber ordens explícitas como na computação tradicional. E geralmente ela é dividida em dois tipos. A que emprega aprendizado supervisionado, onde usa dados rotulados para treinamento, onde eles são divididos em dois subconjuntos, os de treinamento, que de fato são usados para que o modelo aprenda como esses dados se comportam, e os dados de teste, que são utilizados para validar o aprendizado do modelo. Geralmente, o aprendizado supervisionado é empregado para tarefas de classificação, onde o modelo atribui uma classe para um dado, ou para tarefas de regressão, onde o modelo, dado um dado, prevê alguma característica específica dele, como, por exemplo, no caso de imóveis, dado as características de imóvel, prever o valor de venda dele. E já no aprendizado supervisionado, não são os dados que são utilizados não são rotulados. Então, geralmente os modelos recebem dados brutos e, em técnicas de clusterização, por exemplo, classificam esses dados, gerando diversos grupos, como aqui da imagem. Isso permite tanto a classificação dos dados, como também reduzir a dimensionalidade dos dados para facilitar a visualização deles. E os modelos de machine learning são muito variados. Tem modelos como regressores lineares, classificadores, KNNs, árvores de decisão, SVMs, os modelos baseados em redes neurais, que geralmente são tratados como deep learning, o aprendizado profundo, técnicas de transferência de aprendizado, que também vão ser vistas adiante. E, em particular, para as aplicações em BCI, a gente vai estar vendo os modelos FUSE também, devido a algumas vantagens que eles oferecem. Então, tratando agora sobre o aprendizado profundo, o aprendizado por transferência, que consiste em métodos que permitem transferir o conhecimento de um modelo já treinado para um novo modelo, seja para novos dados ou novas tarefas. Assim, o aprendizado por transferência permite acelerar o treino e melhorar o desempenho em novos modelos. E, segundo Penn e Yang, ele pode ser dividido em três tipos. O aprendizado por transferência indutiva, onde necessita que os dados rotulados no domínio de destino, mas permite que as tarefas do modelo de origem e do modelo de destino sejam diferentes entre si. A aprendizagem por transferência transutiva, onde os dados rotulados estão disponíveis apenas no domínio de origem, enquanto as tarefas de origem e de destino são idênticas entre si. E a transferência não supervisionada, onde não se tem dados rotulados, nem na origem, nem no destino, e as tarefas não são relacionadas entre si. Correção, elas são relacionadas, mas elas possuem diferenças entre elas. E por que utilizar o aprendizado por transferência? Porque nos modelos de machine learning, se supõe geralmente que os dados de treinamento pertencem ao mesmo espaço de características e têm a mesma distribuição de probabilidade dos dados com que o modelo vai trabalhar posteriormente. Mas isso é uma hipótese que não se comprova na aplicação de BCIs, visto que, dada a variabilidade humana, como vimos na interferência, coisas como o piscar de olhos, um movimento muscular, já altera os sinais obtidos pelo EEG, causando tanto diferenças entre pessoas diferentes utilizando o sistema, quanto entre uma mesma pessoa utilizando em diferentes sessões. Logo, a transferência de aprendizado relaxa as restrições das BCIs, tornando menor a necessidade de calibração do modelo
e chegando até a dispensar a calibração. E a aprendizado por transferência pode transferir, em aplicações BCI, pode ser usado para transferir informações, tanto de tarefas para tarefas, onde nos estudos se mostrou pouco eficaz, havendo grande perda de desempenho em modelos devido à generalização das tarefas, para a transferência de sujeitos para sujeitos, onde, durante os estudos e experimentos, foi comprovada a viabilidade desse tipo de transferência, chegando a mostrar uma redução de 90% no tempo de calibração, possibilitando, com algumas abordagens, até mesmo dispensar a calibração, sendo útil para aplicações em tempo real e plug and play. A transferência entre sessões, cuja as abordagens propostas em experimentos se mostraram eficazes, mas com algumas condições problemáticas, e também, em particular, para aplicações BCI, a transferência entre headsets, visto que é ideal que um modelo treinado com um certo dispositivo possa ser utilizado do mesmo que seja trocado o sensor para a coleta dos dados. Agora, trabalhando um pouco sobre os modelos SUSE, a gente tem, nos modelos de machine learning, um problema geralmente, eles são difíceis de ser interpretados e rastrear o processo de tomada de decisão que esses modelos empregam. E isso não ocorre nos modelos SUSE, que são desenvolvidos com base nos conceitos de neurofisiologia e neurociência, tornando eles muito facilmente explicáveis. Assim, os sistemas de inferência FUSE conferem a vantagem de condições de contorno flexíveis, o que é melhor para interpretar os sinais GEG, visto que eles não são sinais binários, assim como as integrais FUSE permitem considerar a interação entre os dados. Dessa forma, diversos estudos mostraram que os modelos FUSE possuem resultados superior aos métodos de machine learning tradicionais, possuindo vantagem de interpretabilidade do modelo. Assim como também foram combinados redes neurais com sistemas de inferência FUSE, gerando as FNNs, que possuem tantas vantagens das redes neurais de aprendizado autônomo, como a fácil interpretabilidade dos sistemas de inferência FUSE. Agora, falando sobre as técnicas de aprendizado profundo, ou Deep Learning, a mais comum vista em estudos da área de aplicação BCI são baseadas nos modelos das redes neurais convolucionais, que consiste através de vários filtros convolucionais, os dados são reduzidos à sua essência, da onde, então, eles são, através de um pooling, reduzidos e passados à saída. E eles foram amplamente aplicados em diferentes estudos, como para a detecção de fadiga, que é um estado que pode causar acidentes em operações que necessitam de atenção constante, como a direção, e os estudos chegaram a mostrar a precisão de até 97% dos modelos de CNN. Para detecção de estresse, que é um estado que pode induzir ações de risco, e um estudo utilizando os dados de eletroencefalogramas de trabalhadores da construção civil e os seus níveis de cortisol, chegou-se a ter precisão de até 86% da identificação do estado de estresse. As CNNs foram aplicadas em B6 também para a identificação de estágio de sono, seja dos estágios do sono, quanto atribuir a pontuação da qualidade do sono, e mostraram boa precisão, chegando a 93%, mesmo utilizando sensores de canal único, que são bem simples. Também são aplicados para a classificação de imagens motores, as MIs, que consistem em o usuário imaginar a execução de uma ação. E as CNNs tiveram bons resultados nesses testes específicos, e foi identificada também uma tendência de combinar CNN com CSP para melhores resultados. E, por fim, as CNNs também foram aplicadas para a identificação de emoções,
seja para classificando as emoções em positivas e negativas, ou de forma mais específicas, em alegria, tristeza, surpresa, raiva, medo e desgosto. Onde um dos modelos chegou a atingir 99% de precisão, utilizando o dataset DAP, enquanto o modelo DGCNN atingiu 90% e 86% de precisão nos datasets SEED e Dreamer. Outro modelo empregado são as GANs, que são as redes neurais adversárias, que consiste em o uso combinado de duas redes. Uma geradora, que, a partir dos dados reais, ela produz dados artificiais de aparência natural, ou seja, muito similares aos dados reais, e uma rede discriminadora, treinada em identificar os dados falsos, para que apenas os dados que passem pelo crivo da rede discriminadora sejam, então, aprovados para o uso. As redes adversárias são principalmente utilizadas quando se há limitações na obtenção de dados, seja por tempo ou disponibilidade de recursos, permitindo assim aumentar artificialmente o volume de dados que vão ser usados para o treinamento do modelo da tarefa objetivo. E diversos estudos comprovaram a eficácia das GANs na produção de dados de EEGs, sejam de dados novos ou aumentando a resolução de EEGs, de poucos canais para EEGs de muitos canais. Outro modelo aplicado em BCIs foram as RNNs, que são as redes neurais recorrentes, que são projetadas para processar dados sequenciais, de forma que o resultado final é influenciado pelos dados de entrada anterior, como, por exemplo, geralmente é aplicado também para questões de tradução e interpretação de texto, que é necessário avaliar o conjunto dos dados. As RNNs apresentaram bons resultados e, tendo, em combinação com CNNs, mostrado resultados equiparáveis ou superiores àqueles que empregavam só CNN ou RNN. Também são empregadas em BCIs as LSTMs, que são uma variante das RNNs voltadas para dependências de longo prazo, tendo resultados similares ou levemente superiores aos das RNNs em diversos estudos, tendo sido também combinadas com CNNs e GANs, como também empregados em modelos de leitura de mente, como para previsão da fala. E nas técnicas de Deep Learning também é visto o uso de técnicas de transferência de aprendizado nessas redes, sendo classificado em 4 tipos: as baseadas em instância e mapeamento, que consideram instâncias ajustando os pesos de domínio de origem e mapeando a similaridade entre os domínios; as transferências baseadas em rede, onde uma parte de uma rede já treinada é reutilizada em outra, como sido frequentemente aplicado no uso em modelos CNN, onde as camadas iniciais do modelo são reaproveitadas em um novo modelo, sendo apenas as últimas camadas dele treinadas especificamente para a tarefa objetivo. E baseados em adversários, que, como nas GANs, onde se encontram recursos transferíveis adequados para os dois domínios. Porém, apesar do bom desempenho dos modelos de machine learning, foi identificado vulnerabilidades neles, visto que os modelos de deep learning são vulneráveis a ataques adversários, que consistem na introdução deliberada de erros imperceptíveis nos dados que vão ser utilizados para treino, o que causa perdas dramáticas de desempenho, tendo esse fenômeno sido descoberto pela primeira vez em 2014 na área de visão computacional. E, nas BCIs, isso pode apresentar um grande risco, visto que em modelos que empregam BCIs para operar dispositivos como cadeiras de roda, exoesqueletos, braços mecânicos, pode gerar graves falhas de atuação ou também causar erros de interpretação, como gerando diagnósticos incorretos, né, devido a esses erros introduzidos. Os ataques podem ser divididos em 3 tipos. Os caixa branca, onde o invasor tem conhecimento total, tanto dos dados de entrada e saída, como das informações internas do modelo. As invasões do tipo caixa preta, onde o invasor tem conhecimento apenas dos dados de entrada e saída. E as caixas cinzas, onde ele possui, além dos dados de entrada e saída, algumas informações, mas não todas, sobre o funcionamento interno do modelo.
E, durante experimentos, foram propostos métodos para minimizar os impactos de caixa preta, sendo os outros ainda pontos de pesquisa. E aqui a gente tem agora um comparativo da performance dos diferentes modelos, tanto trabalhando para operações de reconhecimento de imagem motora, as 3 primeiras linhas, como para o reconhecimento de emoções. E a gente pode ver uma tendência geral de que os modelos de Deep Learning, como CNN, e os que combinam CNN com técnicas de RNN e LSTM, apresentam melhores resultados do que os métodos convencionais ou os que usam modelo fuzzy, como os FNNs. Lembrando, porém, que, apesar de terem excelentes desempenhos, eles são de difícil interpretação, o que pode se tornar um impeditivo para a aplicação desses modelos em diferentes áreas, como na área médica, em que é necessário maiores garantias do funcionamento do modelo, da assertividade dele. Sendo, nesses casos, os modelos como FNN se destacando devido à sua boa interpretabilidade. E agora, vamos ver algumas aplicações das BCIs na área da saúde, como para a identificação de crises de epilepsia, onde os modelos apresentam boa precisão, chegando a até 98% de precisão na detecção das crises. Também foram aplicadas BCIs na área da doença de Parkinson, que geralmente é diagnosticada com base em eletroencefalogramas, tendo sido proposto um sistema de diagnóstico auxiliado por computador para uso clínico da doença de Parkinson. Também, na área de doenças neurodegenerativas, foram empregados BCIs para a identificação da origem e de pessoas vulneráveis, assim como no desenvolvimento da doença de Alzheimer. As BCIs também foram aplicadas para diagnóstico de esquizofrenia, tendo apresentado resultados de alta precisão no diagnóstico, e no auxílio da reabilitação de deficiências motoras, como de pessoas em recuperação pós AVC ou derrame, onde a combinação de exercícios com BCIs de imagem motora, combinados com fisioterapia, indicaram melhoras na recuperação motora do paciente. E as BCIs também foram empregadas tanto para investigar a origem, quanto para amenizar as dores de problemas como enxaqueca, dores crônicas, como a do membro fantasma, e de depressão, tendo apresentado bons resultados. E esse é o resumo da análise que o artigo apresentado realiza sobre os estudos de EEGs desenvolvidos na última década. Obrigado pela atenção.